Olha, sobre as negociações do novo governo eleito para as disputas no Congresso Nacional. De Brasília, Yasmin Costa traz os bastidores de como andam os ajustes na capital federal. Acompanhe. Olha, o PT e o PSB devem anunciar o apoio formal à reeleição de Arthur Lira a presidente da Câmara dos Deputados. Inclusive, um dos cacifes do PT, o deputado José Guimarães, disse que o apoio a Lira já está garantido, mas que vai haver uma formalização. E caso essas duas legendas confirmem essa posição, Lira passa a contar com o apoio de mais de 10 partidos, entre eles União Brasil, Podemos e o PDT. Vale lembrar que Arthur Lira ele foi um dos principais articuladores do governo do presidente Jair Bolsonaro dentro do Congresso Nacional e, inclusive, ao longo dos últimos anos, Lira se tornou um dos principais nomes do bloco de partidos chamado de Centrão. Essa disputa para a presidência da Câmara dos Deputados está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2023, que é no mesmo dia em que os deputados eleitos eles tomam posse. Mas Lira já vem articulando esse acordo aí, essa costura para garantir ali a reeleição e, inclusive, ele começou a fazer essa costura cedo para evitar que outros nomes surgissem ao longo desse caminho como possíveis adversários nessa disputa à reeleição da presidência da Câmara dos Deputados. Enquanto Lira está construindo aí um cenário favorável para essa reeleição, no Senado, o senador Rodrigo Pacheco avança em articulações para se reeleger como presidente da casa, mas ele terá concorrentes que já começam a surgir. Por exemplo, o Partido Liberal quer consolidar o nome do ex-ministro e agora recém-eleito senador Rogério Marinho como um candidato para enfrentar Rodrigo Pacheco nessa disputa aí para presidente do Senado Federal. Por enquanto, Rodrigo Pacheco tem indicações de apoio de pelo menos 8 partidos. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, e comentando as notícias desta terça-feira, temos aqui o deputado Coronel Tadeu, Amanda Klein, Roberto Mota. Mota, começando por você. Essas articulações já pensando no comando do Congresso Nacional em fevereiro, a partir de fevereiro, que é quando tomam posse os novos parlamentares. Será que teremos a manutenção não só de Arthur Lira na Câmara, mas também Rodrigo Pacheco no Senado? Bem-vindo, Mota. Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, Coronel. Bom dia, nossa audiência. Pois é a volta da política tradicional em grande estreia. É a volta da política feita ignorando o povo, ignorando as questões, ignorando o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Que, aliás, é também ignorado pela maioria da grande mídia, com a exceção da Jovem Pan e talvez um ou outro veículo de mídia. Existem graves questões que estão na cabeça das pessoas, milhares ou milhões de pessoas estão na rua levando essas questões, mas isso é um mero detalhe. O eleitor voltou a ser um mero detalhe a ser lembrado apenas na época das eleições. Agora voltou o foco para essas conversas de gabinete, para esses arranjos que acontecem em Brasília e que definem quem vai ser o líder da Câmara, quem vai ser o líder do Senado, e aí eles tocam a vida do jeito que eles quiserem. Essa foi uma das razões pelas quais o eleitor colocou nesse Congresso a maior quantidade de parlamentares conservadores ou de direita da história, para ver se isso muda um pouco. Mas é lógico que ainda com esse ativismo judicial desenfreado, que a cada dia parece pior, vai ser difícil mudar esse quadro. É uma pena. Agora, Amanda, muito se fala nos bastidores sobre a força, falando no Senado Federal, de Rodrigo Pacheco conseguir se manter, conseguir votos para se manter, se reeleger à presidência do Senado. A Yasmin trouxe na reportagem essa articulação do PL para colocar Rogério Marinho, senador eleito pelo Rio Grande do Norte, nessa disputa também, levando-se em consideração essa configuração nova do Congresso a partir do ano que vem. Há chances para ele? Qual a sua avaliação? Lívia, bom dia a você, Tiago Mota, deputado, bom dia à nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Sempre há chance, Lívia, afinal de contas o PL é um partido que elegeu 14 senadores, mas não acho o caminho mais provável.
imagino eu que o mais provável, pelo apontado até aqui, seja a reeleição de Rodrigo Pacheco. E ele já começa a articular em torno dele, talvez tenha largado um pouco depois do Arthur Lira, porque achava que desfrutava de posição mais confortável, de alianças com partidos importantes. Vai tentar atrair MDB, União Brasil, o próprio PSD, que é o partido dele. São todas bancadas numerosas no Senado. E o PL vai ter que conversar através lá do Rogério Marinho, numa articulação com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro acha importante ter a presidência, conquistar a presidência do Senado, para de alguma forma fustigar o governo eleito ou, em última instância, tentar inviabilizar ou passar à frente alguns projetos considerados importantes pelo PL, como, por exemplo, pelo menos a aceitação do impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro, aí Alexandre de Moraes teria a cabeça a prêmio, mas tudo isso é muito difícil, porque tem que contar com apoio além do PL. Teremos que ver quais partidos estão dispostos a empenhar esse apoio ao projeto do presidente da República, que encerra o seu mandato agora no final do mês, no final de dezembro. Falando sobre a Câmara, acho importante apontar, Lívia, como o Arthur Lira é o grande vencedor deste período imediatamente. O contato com a Amanda, a gente segue aqui com o nosso giro, o deputado Coronel Tadeu, o senhor que está no Congresso Nacional, conhece bem as articulações, o senhor acha que essas discussões já foram praticamente definidas para o ano que vem? Bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia, Lívia, bom dia também para Amanda, Mota e para toda a nossa audiência. São duas lutas um pouco diferentes. O Arthur Lira, ele já tem praticamente pavimentado o seu caminho para a reeleição. Isso graças ao seu trabalho junto aos deputados, junto às bancadas e junto aos partidos que pertencem à Câmara dos Deputados. Ficou fácil para ele na medida em que ele demonstrou fidelidade durante esses últimos 2 anos dentro da Câmara dos Deputados para com os deputados. E aí bastou apenas uma interlocução com o PT, até porque o PT deve apoiá-lo para a sua reeleição, então fica tudo muito mais fácil. Tendo ainda a bênção do chefe supremo, que é o presidente eleito, aí então possivelmente não tenha nem adversários para poder disputar essa eleição. No Senado já é um pouco diferente. O Rodrigo Pacheco, como acredito eu foi a Amanda que falou, ficou até um pouco atrás nessa corrida, possivelmente tenha realmente perdido o time de quando começar as negociações. Mas nós sabemos que dentro do Senado existe uma grande maioria, né? Apesar do PL ter a maior bancada e deverá lançar o senador Rogério Marinho, eleito agora em 2022 para a presidência, será muito difícil que ele consiga essa vitória, até porque o Rodrigo Pacheco ele pode se estabelecer principalmente com o apoio do PSD. Vamos lembrar que algumas semanas atrás o próprio presidente do PSD, o Gilberto Kassab, esteve ali na transição conversando e uma das pautas que ele reivindicava era justamente a reeleição do Rodrigo Pacheco. Então essa briga não será muito fácil, mas eu acredito que o Rogério Pacheco ele deverá ter essa precedência na vitória. Complementar, deu um problema aqui na minha transmissão quando eu falava, para acrescentar o comentário do deputado, o Arthur Lira acho que já sai como grande vencedor nesse período imediatamente após a eleição. Ele deu aula de como fazer política. Se havia alguma dúvida ou alguma indicação de fragilidade logo após a eleição do Lula, isso foi rapidamente dizimado. Ele encontrou-se com o presidente eleito, conseguiu num primeiro momento o apoio tácito. Hoje o PT e o PSB, que juntos, contando os blocos da federação do PT mais o PSB, somam mais ou menos 95, 96 deputados, vão anunciar publicamente o apoio ao Lira, o que faz com que ele tenha mais de 400 deputados na sua base que já anunciaram apoio a ele. Se surgiram alguns candidatos que ensaiaram uma candidatura adversária a Lira paralela logo após a eleição, como o próprio Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que se declarava um partido independente. Isso também rapidamente saiu dos planos. Luciano Bivar já anunciou apoio à Lira. Então veja que o Arthur Lira é o grande, ele conseguiu construir um bloco que vai do PT ao PL. Agora o PT, para tentar garantir
um bloco de apoio a ele, ao governo eleito, vai ter que inverter essa lógica. Em vez de começar formando um bloco da maioria e desse bloco escolher um candidato à presidência da Câmara, vai primeiro eleger o presidente ou escolher um presidente da Câmara e posteriormente tentar formar um bloco da maioria, um bloco que seja fiel ao PT e para isso tentar atrair PSD, União Brasil e MDB e lutar para conquistar cargos também, ficar com cargos na mesa diretora, porque tem algumas comissões importantes, a relatoria do orçamento, a Comissão de Constituição e Justiça, e isso já foi prometido pelo Arthur Lira, aqueles que chegaram primeiro, ao PL, à União Brasil, esses cargos já estão comprometidos, ou seja, resta uma disputa aí nos bastidores para ver quem vai ocupar qual cargo da mesa diretora.